Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Giliardi e daremos continuidade sobre o assunto do novo acordo. E aqui, na aula de hoje, falaremos sobre algumas regras sobre hífens, para vocês terem uma noção geral. Primeiro momento. Palavras compostas. Quando se fala palavra compostas, se obtém pelo menos duas palavras, duas ou mais. Palavras compostas e o segundo elemento equivale à palavra, ao vocábulo. Se for começado por H, nesse caso, teremos hífen. Por exemplo, se eu pego anti-higiênico, anti-higiênico é uma palavra composta e o segundo elemento começa com H. Então, precisa necessariamente colocar o hífen. Anti-higiênico. Outro exemplo concreto. Pré-história. Então, eu tenho aqui pré. O segundo elemento comecei com H. Então, neste caso, nesta palavra composta, precisa ter o hífen. Pré-história. Outro exemplo clássico. Sobre-humano. Então, eu tenho o primeiro elemento aqui. E o segundo começa com H. Ou seja, por regra, deve-se ter hífen. Outra regra básica. Se o primeiro elemento, ou seja, a primeira palavra, se tiver uma forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal, teremos hífen. Só que a gente precisa perceber que, embora haja esse novo acordo, no próprio novo acordo há algumas exceções por causa de uso ou por causa, não sei, de repente por um gesto arbitrário daqueles que propuseram esse novo acordo. Mas precisamos ficar atento em algumas palavras. Então, nesse caso aqui, quando eu falo ano-luz, ano-luz. Então, o primeiro elemento, aqui nesse caso, é um substantivo. Então, precisa ter hífen. Quando coloca-se conta-gotas, conta, primeiro elemento, é um verbo. Gotas. Hífen. Quando eu falo primeiro-ministro, primeiro, repare que eu tenho no primeiro elemento o numeral. Neste caso aqui, o numeral ordinal. Primeiro-ministro. Outra regra própria é sobre a etnia diferente. Se há uma etnia diferente, necessariamente precisa colocar um hífen. Exemplo, luso. Luso é o que vem de Portugal. Luso brasileiro. Repare que português e brasileiro são etnias diferentes. Nesse caso, precisa ter hífen. Se eu coloco também afro, da África, asiático, da Ásia. Então, eu tenho etnias diferentes, portanto, hífen. Agora, se as etnias são iguais, não teremos hífen. Ao contrário, essas palavras estarão juntas. Por exemplo, se eu coloco afro, que é da África, descendente, ou seja, descendente da África. Uma só etnia
Nesse caso, não tem hífen. Se eu coloco eurocêntrico, euro de Europa, cêntrico de centralidade, o centro. Então, neste caso, não haverá hífen. Compostos verbais com a forma para. Lembrando que pelo novo acordo nós temos a preposição para e nós temos também o verbo parar. Então, pelo novo acordo, o verbo parar não tem mais acento. Então, é dessa maneira. Então, conforme os verbais com a forma para, teremos hífen. Por exemplo, um exemplo clássico, para-brisa. Só um minuto, que a mesa aqui deu um defeito, isso acontece. Para-brisa. Então, para-brisa acontece ao vivo ou em gravação. Deixa eu colocar aqui. Então, para-brisa é separado. Não tem hífen. Desculpe-me. Então, tem hífen, desculpe-me. Para-brisa. Perdão, que eu fiquei me concentrando aqui na mesa. Então, para-brisa. Tem hífen. Quando eu coloco para-choque. Para-choque. Lembrando que essa forma verbal para não tem mais acento. Quando eu pego para-lama, o novo acordo fala que se tem uma exceção, por exemplo, paraquedas. Paraquedas, há uma exceção por causa de um uso. Esse é o argumento. Porém, quem sou eu, um simples mortal, a argumentar com aqueles que planejaram e fizeram esse arcabouço do novo acordo ortográfico? Mas, para mim, o paraquedas, independentemente do uso, não deveria ter hífen por causa dessa situação, que é um composto verbal para. Mas, por causa também do uso, optou-se. Vai entender. Elementos repetidos também terão hífen. Quando eu falo o seguinte: blá, blá, blá. Desculpe, minha mesa está com defeito. Blá, blá, blá tem hífen. Deixa eu colocar aqui. Blá, blá, blá. Porque são elementos repetidos. Lenga, lenga. Reco, reco. Tico, tico. E assim por diante. Quando se tem um apóstrofo, o apóstrofo é como se fosse uma vírgula lá em cima. Então, nesse caso, nós também teremos hífen. Exemplo: mestre, hífen, de armas, por causa do apóstrofo, que é tipo essa vírgula aqui em cima. Olho d'água. Olho d'água. Outra regra: se o primeiro elemento começar com além, a quem, recém, bem, sem, e formando um contexto palavra composta, então nesse caso também nós teremos hífen.
Por exemplo, além Atlântico. Além mar. Recém-casado. Bem-estar. Sem terra. Vamos para as próximas regras. Se o primeiro elemento, ou seja, a primeira palavra, se começar com mal, e o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra, começar por H, vogal ou L, nós teremos hífen. Por exemplo, mal, afortunado. Repare que o primeiro elemento começa com mal e o segundo começa com vogal. Mal entendido. Primeiro elemento começa com mal e o segundo começa com vogal. Mal-estar. Mal limpo. Repare que o segundo elemento começa com L. Agora, nós temos uma observação interessante. Se eu tiver um mal significando doença, nós também teremos hífen. Por exemplo, quando eu coloco mal francês, que é o sífilis, tem hífen. Quando eu coloco mal caduco, que é a epilepsia, também teremos hífen. Agora, preste bem atenção. Se o mal significando doença, e se ele tiver um elemento de ligação, uma preposição, por exemplo, aí no meio, neste caso não teremos hífen. Por exemplo, mal de Alzheimer. Por causa dessa regra. Porque eu tenho mal significando doença e eu tenho um elemento aqui de ligação, uma preposição neste caso. Ora, então, não terá hífen. Espécies botânicas e zoológicas também haverá hífen. Por exemplo, eu posso colocar bem-te-vi, feijão verde, erva doce. E quando houver encadeamentos vocabulares, ou seja, várias palavras juntas significando um contexto geral, nós também teremos hífen. Por exemplo, nós temos a ponte, Rio, Niterói. Nós temos outro exemplo, uma divisa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, nesse caso, teremos hífen. Bom, poderíamos ter... Deixa eu ver se eu tenho... Ah, não.
Temos mais aqui ainda, pensei que tinha terminado. Vamos continuar. Se o primeiro elemento terminado por vogal e o segundo começando por vogal idêntica, terminei por vogal e comecei por vogal idêntica, eu preciso separar. Olha o exemplo. Ante, repare que o ante, primeiro elemento, terminei com vogal I. Inflamatório. O segundo elemento comecei com vogal I. Então, neste caso, eu preciso separar. Contra, repare que o primeiro elemento terminei com A. Almirante. O segundo elemento também comecei com A. Nesse caso. Então, terá hífen. Entre eixo. Primeiro elemento terminei com vogal. E o segundo comecei com vogal idêntica. Tem hífen. Paisman, cuidado agora. Micro-onda é assim. Desta maneira. Porque o primeiro elemento terminei com vogal e o segundo comecei com vogal igual. Micro-onda. E fique atentos que cai muito no concurso público. Semi-intenso. Primeiro elemento terminei com vogal I e o segundo comecei com vogal I. Neo, terminei com U. Ortodoxo, comecei com O. E assim por diante. Isso não vale apenas somente, por exemplo, para vogais. Eu posso colocar também para aquelas questões das consoantes. Por exemplo, inter, terminei com R. Racial, consoante igual. Sub, terminei com B. Base. Agora, se o primeiro elemento terminar por vogal e o segundo começar por vogal diferente, aí você precisa juntar e ficar sem hífen. Por exemplo, autoestrada. Auto, terminei com O. Estrada, comecei com I. Auto, terminei com O. Escola, comecei com I. Sócio, econômico, econômico. Extra, terminei com A. Oficial, comecei com U. Contra, terminei com A. Ofensiva, comecei com U. Então, portanto, recapitulando, vogais. Se o primeiro elemento termina com vogal e o segundo com vogal idêntica e começa com vogal idêntica, eu preciso separar. Os iguais separam. Os diferentes juntam. Se o primeiro elemento terminar por vogal e o segundo começar por R ou S, você junta todos esses elementos, esses dois elementos pelo menos, e precisa duplicar o R ou S. Por exemplo, se eu tenho mini saia, mini, primeiro elemento terminei com I, e o segundo eu vou começar com S. Então, nesse caso, eu junto tudo e duplico S. Mini saia é desta maneira. Contra-regra. Contra, primeiro elemento terminei com vogal. E o segundo comecei com R, eu duplico. Contra-regra. Desta maneira. E assim a gente vai continuando. Agora, nós temos algumas palavras que podem ter dupla possibilidade. Por exemplo, proativo ou proativo. Pré-eleito ou pré-eleito.
pré-embrião, ou pré-embrião. Bom, na dúvida, quando surge na prova, vai para aquela regra em geral, né? Por exemplo, nesse caso aqui do proativo, você sabe que o primeiro elemento termina com vogal e o segundo começou com vogal diferente. Então, nesse caso, na dúvida, você junta. No pré-eleito, na dúvida, você separa, porque eu tenho o primeiro elemento, terminei com vogal E, e o segundo comecei com vogal E. Então, nesse caso, eu preciso separar. Bom, fica aqui essas dicas. Nós temos ainda infinitas possibilidades de if, de uso ou não uso, mas pelo menos vocês têm aqui uma base para ajudá-los em concurso público. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.